A gente está terminando o capítulo 11 da narrativa da viagem. Ixi, essa narrativa é longa. É o núcleo do livro do Evangelho de Lucas, onde Jesus ensina de maneira, em aulas particulares, a maior parte das vezes aos seus discípulos. A primeira parte de Lucas é quem é Jesus, de onde ele veio. A última parte é por que ele veio, né? Ele veio morrer. Mas essa parte central do Evangelho de Lucas é que nos mostra com de forma mais profícua, né? Mais produtiva, dos grandes ensinos de Jesus para aqueles que estão mais perto, seus discípulos. É a parte final do capítulo 11, a partir do versículo 37, Lucas 11, 37. Vou pedir à irmã Rebeca que venha aqui à frente para ler, por favor, esse texto para nós. Lucas 11, do 37 até o fim, até o 54. Ao falar Jesus essas palavras, um fariseu o convidou para ir comer com ele. Então, entrando, tomou lugar à mesa. O fariseu, porém, admirou-se ao ver que Jesus não se lavava primeiro, antes de comer. O Senhor, porém, lhe disse: Vós, fariseus, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Insensatos, quem faz o exterior não é o mesmo que fez o interior? Antes, dai esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vós, fariseus, porque gostais das primeiras cadeiras nas sinagogas e das saudações nas praças. Ai de vós, que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Muito obrigado. Vocês viram, esse texto começa com Jesus aceitando o convite de um fariseu para ir comer na sua casa. Os fariseus já eram, nesse ponto aqui, declaradamente inimigos de Jesus. Jesus sabia disso. O que Jesus foi fazer na casa de um fariseu? Nós vamos entender, embora tenha sido algo meio forte o que nós lemos nesse texto, nós vamos entender que Jesus só estava querendo ajudar, por incrível que pareça. A maior parte dos comentaristas concordam. Jesus foi convidado para uma cilada. Ele foi para a casa do inimigo, e certamente tinham outros ali. E acontece no versículo 38 que ele se assenta na configuração da mesa, como era. Se assentavam normalmente em pequenos assentos, já ali no chão mesmo, com a mesa mais baixa. Comiam com as mãos. E o fariseu, anfitrião, dono da casa, percebeu que Jesus não tinha lavado as suas mãos. Não era sobre higiene, nunca era sobre higiene esse negócio. Era um cerimonialismo que foi crescendo, se tornando cada vez pior, para não dizer até cada vez mais ridículo em quase tudo que se tinha da lei. Aquilo foi virando tradição oral, ensinos de rabinos, e aquilo foi ficando insuportável. Tinha uma água específica num jarro, num vaso de pedra, tinha que ser aquela água, para que não corressem o risco de que fosse uma água impura, contaminada. Não era contaminada por germes. Microbiologia é uma história que vem há séculos depois.
contaminada religiosamente pelos gentios, de alguma forma. E aí tinha a quantidade exata de água que se pegava, algo em torno de meio litro de água. O sujeito jogava a água da ponta do dedo para a palma da mão, nas duas mãos. Então, ele deixava escorrer para o punho, depois ele pegava o seu próprio punho, limpava a palma de uma mão, limpava a palma da outra, e depois jogava mais uma quantidade de água do punho, no movimento contrário, do punho para frente. Depois ele levantava as mãos, unia os seus dedos e deixava escorrer até os cotovelos. É esse o ritual, o cerimonialismo que Jesus não fez, deliberadamente. Não fez porque reprovava aquela regra, que era uma regra absolutamente sem sentido, que, inclusive, era uma regra que ocasionava um pretexto para a hipocrisia. Em segundo lugar, uma segunda possibilidade, ou as duas são válidas, Jesus quis provocar a discussão. Eu disse, Jesus sabia onde estava e exatamente qual que era a razão do convite. Versículo 39, o Senhor, porém, lhe disse, quando o homem percebeu, ele não disse nada, o anfitrião, o fariseu, ele não disse nada, Jesus, sabendo o que estava no seu coração, diz, vós, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, o exterior, a parte de fora. Mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Ou seja, Jesus está dizendo, antes que o fariseu dissesse qualquer coisa, Jesus está dizendo, tem algo muito errado com vocês. Porque vocês não se preocupam em limpar os seus corações. Vocês seriam pessoas melhores se vocês fizessem isso. Vocês estão falidos espiritualmente. De certa forma, é isso que Jesus está dizendo, e começa assim um confronto muito importante. Ora, lavar as mãos é como se limpassem o prato para servir comida estragada. Lave bem, lave com bastante detergente o prato, e depois você serve comida azeda para as suas visitas. Que coisa mais sem sentido. Esse cuidado excessivo com a aparência e esse descuido tolo com a verdade. E assim Jesus ensina a todos nós que não basta uma obediência detalhada e superficial das ordenanças cerimoniais. E aqui mesmo, inclusive num texto que amplia melhor a compreensão, circunstâncias são diferentes. O texto de Mateus 23 não é a mesma circunstância, não é o mesmo lugar, embora sejam palavras semelhantes. Aqui ele já começa dizendo, no versículo 42, sobre o desprezo, a justiça e o amor, o que é completado em Mateus 23, a fidelidade. A justiça, o amor e a fidelidade. Poxa, vocês desprezam a justiça, o amor e a fidelidade e ficam aí. Porque no versículo 42, quando Jesus menciona isso, ele se refere ao fato de que dá um dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, que era nítido. Não precisava de dizimar isso. Era o fruto do campo, os dízimos, os grãos, o azeite, o vinho, o fruto da vinha. Mas esses detalhes era exatamente por um rigor excessivo e para que eles pudessem usar isso para dizer, para ostentar aquela espiritualidade, aquela religiosidade, aquela falsa espiritualidade, para dizer, não, a gente faz a coisa, mas faz muito bem feito, em todos os seus detalhes.
certinho, tudo no seu ponto certinho. Fazemos até mais. Mas e as questões relacionadas à misericórdia, ao amor, que são tão mencionadas? Isaías, Amós, Miqueias. Misericórdia eu quero. E não esse ritualismo sem sentido, que às vezes ocupa a nossa vida religiosa, a vida inteira, às vezes. E nós fazemos as coisas e fazemos porque sempre fizemos, e só continuamos fazendo. E ainda damos uma aprimorada naquilo, para que aquilo tenha um cheiro de espiritualidade, e a gente se sinta totalmente redimido das nossas culpas, dos nossos erros e daquilo que não temos, e aquilo que não temos, às vezes, é tão maior do que aquilo que faz parte da nossa rotina, dos nossos hábitos. Jesus estava ali exatamente para dizer para quem quisesse ouvir que é comum, que ocorre de pensarmos que estamos sendo salvos por aquilo que está nos matando. Aliás, isso é tão comum na vida, né? A gente já cometeu vários equívocos, até a ciência, né? Sugerindo determinados tipos de situações, isso há séculos, ou essas correções que são feitas, essas observações, né? A ciência também nunca teve nenhum objetivo de ser absoluta, às vezes são os homens que lidam com ela que o têm. É uma busca pela compreensão, pelo saber, e vão achando. Mas vão errando em muitas circunstâncias, e todos aqueles que acham que são dotados de determinadas compreensões absolutas, e depois percebe que é exatamente aquilo que está fazendo mal, é aquilo que você está achando que está te levantando, te erguendo, trazendo vida para você, é exatamente aquilo que está te matando. No caso aqui, espiritualmente. Então, no versículo 40, Jesus diz ao seu público, tolos, insensatos ou nécios: religião em si não é virtude, gente. Religião em si não é ascendência a Deus. Religião em si, eu tenho assim, algum tipo de disposição de controlar, de domesticar um senso divino, um senso supremo, algum tipo de misticismo. Eu preciso disso, isso tem que existir em mim, eu sou acostumado com isso, eu sou tradicionalmente envolvido nisso. Eu tenho a te dizer, isso tudo é religião. É a vontade de se conectar com o transcendente, com aquilo que transcende quem eu sou, onde eu vivo, onde eu piso, o que eu quero, enfim, as razões básicas da existência. Religião em si não é virtude, religião pode ser ladeira abaixo. Por exemplo, Paulo menciona no primeiro capítulo de Romanos que abandonar o verdadeiro Deus e criar falsos deuses é religião também. Você cria, abandona o verdadeiro e você está envolvido numa situação de religião, misticismo, essas coisas que estão tudo no mesmo pacote. Ilusão de espiritualidade é religião, mesmo que seja uma ilusão. Exibição de piedade é religião. Mas Jesus está dizendo aqui para os seus interlocutores aqui que aquilo era tudo puro teatro.
foco nos detalhes, foco nas superficialidades. Mas e quanto à essência do homem? Vocês tinham que se preocupar com esse assunto, obviamente. Aliás, quem que vai falar de religião e vai omitir as questões essenciais do ser? E eles não davam a mínima para isso. Eram absolutamente rasos, deliberadamente rasos. Eles queriam ser rasos. Quem traz um discurso que aprofunda é Jesus, o tempo todo. Quem traz subjetividades, questões que acontecem na mente, na atitude, no coração, é Jesus. Mas eles não, eles querem resolver tudo assim. Então quer dizer que é só isso? É só lavar as mãos. Isso é fácil. Isso é fácil mesmo. Já que a gente está querendo fazer alguma coisa objetiva, Jesus propõe no texto. Então, dê os bens de vocês aos pobres. Dê esmolas. Isso sim, isso é algo concreto. É algo objetivo. Aí você tem algo que também é generosidade. De fato. Você está sendo pelo menos generoso. Não está dizendo que isso salva. É claro que não pode. Lucas jamais escreveria algo assim. A gente tem visto isso aqui ao longo do tempo. Considerando exatamente que a sua carta tem um dos propósitos, destruir a justiça própria, essa coisa de você fazer algo para você chegar a Deus, etc. e tal. Mas, como o Antigo Testamento enfatiza a bondade, a generosidade que está contida no ato de doar, de ajudar, de estender a mão, de dar esmolas, etc., Jesus está dizendo, façam alguma coisa assim. E assim, no versículos 42, enfatizando que eles desprezam o amor de Deus, Jesus está dizendo, olha isso, o ponto fraco de vocês é o amor. E talvez, e certamente, né? Não talvez, certamente por isso, estão tão distantes de Jesus. Porque vocês são uma gracinha de gente religiosa, mas vocês só erram no amor. Coisa pouca. Vocês desprezam o amor. E no versículo 44, ai de vós que sois como a sepultura. Aliás, ele tem 3 ais aí, né? Versículo 42, 3 e 4. Não, isso aqui não é coisa pouca não, viu, gente? Isso tem um conteúdo profético que está permeado em todo o Antigo Testamento, esse ai. Inclusive, em alguns casos, até mesmo para si mesmo, né? Ai de mim, como Isaías, por exemplo. É uma palavra de maldição. É um cabeçalho de uma maldição que está vindo. O oposto das bem-aventuranças, né? Eu já disse isso aqui, acho que não muito recentemente. Benditos, bem-aventurados, etc., etc., esse é o oposto. Jesus começa o evangelho assim, falando, né? Ou seja, eu sou a bênção de Deus para vocês. Bem-aventurados sois os humildes, bem-aventurados os humildes, por exemplo. Isso tem um contraste dá até um joguinho de palavras, quem vai poder ajudar a gente depois aqui é a Sara, no inglês o I e o well, alguma coisa assim, que eles fazem um joguinho de palavras. No português não dá não, mas no inglês dá. São as coisas opostas. Eu não sei a pronúncia exata.
E Jesus está dizendo para eles, e o último dos ais dirigidos aos fariseus, porque depois vem o dos escribas, é o ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis sobre as quais os homens passam sem o saber. Eles eram, esse texto está dizendo, no versículo 44, e vocês ainda são uma péssima influência sobre os outros. Além de serem superficiais, presos a detalhes ridículos, vocês são uma péssima influência. No Antigo Testamento era proibido tocar um cadáver, segundo Números 19, de 11 a 22. Ou uma sepultura também, né? Portanto, uma sepultura em Israel era claramente marcada para que as pessoas não a tocassem. Era marcado. Não toque nisso, não pise nisso. Senão você se contamina. E aqui está dizendo que, tendo conduzido o povo ao erro, os fariseus eram como túmulos sem identificação, que contaminavam aquelas pessoas que entravam em contato com eles. Vocês estão contaminando as pessoas. Às vezes escondemos algo debaixo de uma superfície piedosa, né? Nós também. E às vezes escondemos aquilo que faz mal para as pessoas, para os nossos filhos, para os nossos próximos. Aquilo que contamina. Depois ainda ficamos tentando descobrir quem é o culpado. Então, respondendo um dos intérpretes da lei, no versículo 45, disse a Jesus, um doutor da lei, um escriba, que normalmente eram fariseus também, nem sempre, mas normalmente. Mestre, dizendo essas coisas, também nos ofendes a nós outros. Os escribas ficaram ofendidos. E aí, a partir daqui, Jesus passa a encará-los. Versículo 46, mas ele respondeu ao primeiro ai a eles, agora. Ai de vós também, intérpretes da lei, porque sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Ou seja, isso aqui tem o seguinte sentido. Vocês usam o sistema religioso para encobrir os próprios pecados. Porque se você é um perito da lei, aí você tem todas as condições de dizer aos homens, às mulheres, o que eles devem e o que eles não devem fazer. Você é uma pessoa que entende todas os detalhes, as minúcias da lei. Aliás, a gente costuma ter uma lida, não tem advogado aqui hoje não, né? A Aline não está aqui hoje. A gente tem um costume, às vezes, de ouvir em determinadas instituições que a gente se relaciona, que o advogado sempre se aproxima e fala assim, não, mas isso aí não é legal. Doutor, por favor, me explica esse negócio. Mas, doutor, deixa eu te falar um negócio aqui. Não é bem assim, nós tivemos uns casos assim, aí vai dando aquelas rodeadas assim. Tá? E, às vezes, esse é um vício, às vezes, do indivíduo que entende de maneira especial de determinados assuntos, eles tentam manipular aqueles que não entendem, ou aparentemente não entendem. E era isso que acontecia com os escribas. Porque eles eram especialistas, eles tinham toda a autoridade para dizer aos homens como eles deveriam carregar as cargas da lei. Mas eles aproveitavam o conhecimento deles para evitar carregar as cargas da lei. Aí eles criavam várias brechas, ou achavam várias brechas. No sábado, o sujeito não podia carregar nada, carregar nada, absolutamente nada. Mas ele punha aqui, ó, em cima da mão, e levava. Não estou carregando com a mão, conforme a lei. E tinha cada coisa.
que se a gente fosse falar aqui, vocês vão achar que é até piada. O sujeito deixava algo mais ou menos assim, 2 refeições, uma quantidade de comida equiparada para 2 refeições em um determinado lugar, no sábado. E uma vez que ele fizesse isso, aquele lugar poderia ser caracterizado como o seu lugar, a sua casa, porque ali ele tinha 2 refeições. Então, a partir dali, ele podia andar mais 1.000 metros, porque no sábado só se podia andar 1.000 metros a partir da sua casa. Mas como ele estabeleceu que aquele lugar, deixando lá uma quantidade de alimento que poderia ser as suas 2 refeições daquele dia, então, a partir dali, ele podia andar mais 1.000 metros. Então, ele fazia isso 2 dias antes do pôr do sol da sexta-feira, ele fazia isso, e aí ele ficava ali, se estabelecia ali. Não, aqui é minha casa, quem foi que disse que não? A lei me dá essa brecha. Então, daqui eu posso andar até o meu destino final. E tantas outras coisas que os escribas faziam, que o versículo 46 está, de certa forma, trazendo isso. Sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, ou seja, vocês colocam um monte de fardos para eles e eles não conseguem carregar, mas vocês lidam bem com isso. Ai de vós, no 47, porque edificais os túmulos dos profetas que vossos pais assassinaram. Assim sois testemunhas e aprovais com cumplicidade as obras dos vossos pais, porque eles mataram os profetas e vós lhes edificais os túmulos. Por isso, também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhe-eis profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, para que dessa geração se peçam contas do sangue dos profetas derramando desde a fundação do mundo. Desde o sangue de Abel até o de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e a casa de Deus. Sim, eu vos afirmo, contas serão pedidas a esta geração. Ou seja, eles admiravam os profetas e os elogiavam, mas apenas os profetas mortos. Tem até umas coisas semelhantes assim nos dias de hoje, não os pastores mortos, né? Mas os pastores da televisão. O sujeito tem uma admiração exclusiva e é pastoreado ali pelos pastores das mídias sociais. Hoje em dia a televisão está fora de moda. Mas só os pastores de lá. É mais fácil? É mais fácil você admirar e elogiar um profeta morto ou um pastor do YouTube. Ele não te confronta. Ele não diz: você está prestes a fazer a coisa mais estúpida de toda a sua existência, só você que não está vendo. A quantidade de gente que corre de pastor sincero não é brincadeira. É porque no dia de hoje as pessoas procuram aqueles que vão dizer a elas o que elas precisam e querem ouvir. Mas eles desobedeciam e matavam os vivos. É isso que a passagem do 47 ao 51 está nos ensinando. Eles eram tão maus quanto os seus pais que mataram os profetas. Vocês, vivos, escribas, são tão maus quanto os seus pais que mataram os profetas. E vocês também, de acordo com o versículo 52, são uma péssima influência, como os fariseus. Ai de vós, intérpretes da lei, porque tomaste a chave da ciência. Contudo, vós mesmos não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Ou seja, vocês afastam as pessoas das Escrituras com uma interpretação tão fantástica que os comuns não podiam entender. Até hoje tem isso no ambiente mais ortodoxo, e são muitos, né, as linhas ortodoxas do judaísmo, e tem algumas até que são meio cabalísticas, assim, umas coisas misteriosas, umas sabedorias que estão assim tão inacessíveis aos leigos, entre aspas, ao povão, né,
que dá aquela sensação assim, eu não sei de nada de Deus, não, e nem sei se consigo saber, porque são mistérios tão difíceis de compreender. É o que está dizendo aqui. Vocês mesmos tomam a chave da ciência ou do conhecimento, mas vocês mesmos não entram, além de não entrar, impedem que os outros entrem. Isso me faz lembrar aquela circunstância do nascimento de Jesus em Belém, a pouquíssimos quilômetros de Jerusalém, e gente de muito longe vendo sinais que qualquer pessoa com um pouquinho de preguiça ia dizer: isso não é nada, isso é bobagem. Como estrela andando no céu. E um sujeito mais malandro poderia dizer assim: rapaz, eu vou andar atrás de estrela. Estrela, quando você anda, ela anda também. Então eu prefiro, deixa esse negócio para lá. Não, havia algo que de fato era um sinal, não só no céu. Certamente aqueles homens ali, eles já haviam, através de cálculos dentro aí das circunstâncias da época, percebido que realmente algo estava acontecendo a tantos quilômetros, né, da Pérsia, do Irã, daquela região ali, para ir até Belém. Mas Belém está a 10 quilômetros de Jerusalém. Ninguém vê nada, ninguém quer saber de nada, todo mundo com as escrituras, com os rolos abertos, lendo, estudando, copiando aquilo todos os dias, com a série de rituais para copiar os rolos, e se banhavam, trocavam as suas vestes, iam escrever o nome próprio de Deus, trocavam a própria caneta, o instrumento de escrita, e faziam aquela coisa toda envolvidos, os escribas, envolvidos naquilo tudo, mas eles não conseguiram ver que o Filho de Deus estava nascendo ali pertinho. Vocês não vêm, não entram, embora tenham a chave, e não deixam ninguém entrar. Vocês não conhecem, vocês não compreendem Deus. Aliás, eles estavam diante do Messias, e vocês não deixam ninguém crer. Vocês atrapalham as pessoas com o conhecimento de vocês. Fazem muito mal para as pessoas. Os homens simples sempre iam ficar amarrados. Qualquer semelhança hoje é mera coincidência. Qualquer pessoa que quer esconder algum tipo de conhecimento de outrem está fazendo algo maldoso, malicioso, para se beneficiar. Os muitos casos de abuso de autoridades religiosas, pastor, padre, tudo quanto há, místico, espírita, é gente que vai envolvendo, às vezes adolescentes, às vezes senhoras, às vezes senhores também, e eles vão, de certa forma, tratando aquilo ali e se dizendo portadores de determinados mistérios, conhecimentos, e que a pessoa vai se envolvendo naquilo. E esse bando de canalhas, quando eles estão em tribunais, eles estão dizendo, essa pessoa é maior de idade, o que eu tive com ela foi de consentimento dela. Não foi não. Pastor, padre, espírita, seja lá o que for, gente que se envolve em qualquer veia religiosa, engana as pessoas mais facilmente. Portanto, os seus pecados, os seus abusos, as suas loucuras são muito mais sórdidas do que os pecados dos outros. Não, você tem que fazer isso, você tem que se envolver nisso, porque isso é o que Deus tem para você a partir de mim. Cadeia, tem que tomar cadeia.
E mesmo que seja uma pessoa de absoluto juízo e capacidade de responsabilidade de decidir por si mesmo, ele se aproveitou de condições e de situações e ele é um abusador canalha. Assim, os escribas contaminavam, faziam muito mal para as pessoas. E aí, terminando, versos 53 e 54, saindo Jesus dali, passaram os escribas e fariseus. Não sei como é que está aí na sua Bíblia, mas a tradução mais correta é hostilizar. A minha está arguilo. Não está muito boa, não, com o original. Passaram a ser mais hostis. Isso aqui não é uma maneira escriba de ser, não, viu? Dizendo que só o original é que tem mais valor. Não, o arguilo pode ser bom, mas fica meio fraco. Não é tudo o que o original tem. Hostilizar é o sentido de guardar rancor. Esse é o sentido, com veemência procurando confundi-lo a respeito de muitos assuntos. E no versículo 54, com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar, os fariseus e os escribas não conseguiram dar ouvidos às gravíssimas advertências de Jesus. Pelo contrário, eles passaram a hostilizá-lo com veemência. Cadê o Rafael? Está aí, não? Não se tratava, irmãos, de divergências teológicas, essa hostilidade. Era uma animosidade deliberada, uma hostilidade viciada que a gente está acompanhando ao longo desses capítulos, principalmente o capítulo 11 de Lucas, capítulo 10. Inclusive, eu falei recente sobre o pecado que não tem perdão. Essa coisa de você tomar uma decisão dentro de você, eu não gostei desse cara. Tem muita gente assim, às vezes mais humilde, mais silenciosa. Eu simplesmente não gostei, eu não tenho abertura para esse assunto. Acho até legal você, o seu direito, a sua liberdade religiosa, mas eu particularmente tenho uma animosidade, uma raiva, um desinteresse, uma hostilidade viciada contra Jesus Cristo. É por isso. E assim eles preferiram buscar uma emboscada. É o sentido do último verso. Com o intuito de tirar das suas próprias palavras motivos para o acusar. É uma emboscada. Eles preferiram buscar uma emboscada até que conseguiram um falso testemunho contra Jesus. No seu julgamento, os fariseus conseguiram. Eles foram rodeando, até que, num determinado momento, eles sabiam que era um falso testemunho. Todos eles. Quando a gente analisa a maior parte dos milagres de Jesus, a gente percebe que a elite religiosa estava sempre muito perto. Em algumas circunstâncias, Jesus manda que eles se dirijam ao templo para a confirmação daquele milagre, etc, etc, etc. Eles foram testemunhas oculares disso. E no Sinédrio, um dos encontros finais de Jesus com aquela política daquele lugar, eles acusaram Jesus, bateram em Jesus, cuspiram em Jesus.
Eu nunca digo isso aqui com a sensação de que, coitadinho de Jesus, o nosso mártir. Não, absolutamente. Jesus se entregou. Jesus se entregou quando os soldados chegaram para levá-lo e Pedro dá aquele espasmo de bravura, né? Que era só um espasmo mesmo. Jesus diz, este é o poder das trevas. O Filho do Homem, será entregue ao poder das trevas. E ele pede para que todos os seus discípulos se afastem daquele momento. Jesus se entrega. Aquilo tudo estava absolutamente calculado. Mas aquela turma, quem diria, hein? A elite religiosa de Jerusalém era um instrumento do mal para cumprirem aquilo que estava profetizado nas Escrituras. E eu fico pensando, não seria melhor ter olhado no espelho diante de qualquer confronto, seja individual, seja coletivo, eu, você, todo mundo? Não é melhor a gente engolir seco e dar uma olhada no espelho, num sentido existencial? Até mesmo quando uma pessoa com quem vivemos e lidamos por tanto tempo faz isso, não é melhor a gente se olhar, fazer uma abstração assim, sai do corpo? O ser humano consegue isso, né? De certa forma, né? Sai do corpo e dá uma olhada em você mesmo, assim, no seu ser. Não seria melhor a gente ter a disposição sincera e humilde de perguntar para nós mesmos: será? Jesus está dizendo: tem algo aqui muito errado com vocês. Depois do episódio de não lavar as mãos, não seria melhor? Será? Eu prometo que eu vou pensar nisso. Essa é a melhor saída, na maior parte das vezes. Não é disso que a gente precisa? Nós não precisamos o tempo todo de sermos avisados da nossa verdadeira condição? É isso que Jesus estava fazendo. Eu comecei dizendo essa mensagem, que Jesus aceitou aquele convite porque Ele queria ajudar aquelas pessoas. E mais uma vez eu pergunto, não é melhor sermos avisados da nossa verdadeira condição? Ou você prefere viver de elogios, que muitas vezes são apenas uma forma de se conquistar, de se ganhar alguma coisa de você? Jesus estava tentando ajudar os fariseus a verem a verdade. Um pastor que estava se despedindo da sua igreja recebeu o aperto de mão firme de uma senhora que, com os olhos cheios de lágrimas, disse: nenhum pastor me feriu tanto quanto o Senhor. E no final ela disse: graças a Deus, eu precisava. O confronto. O confronto com o mestre é o melhor momento para dizer: ó Deus, como aquele publicano de Lucas 18. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Eu sou um pecador. É isso mesmo. Aliás, é só assim que a gente pode se apresentar a Deus, né? Absolutamente nus, de alma nua. Se não for assim, a gente nem está se apresentando a Deus. Estamos cumprindo um momento que às vezes chamamos de devocional, piedade, sei lá.
que é algo que a gente faz e aprendemos a fazer ao longo da vida. Essa canção que vamos cantar agora, Leva-me Além, eu convido aqui o pessoal a gente encerrar com ela, que ela de fato, principalmente essa frase, que a gente entenda, para a gente crescer em Deus, a gente precisa ir além da rasura, da superficialidade, do apego ao secundário. Que a gente entenda por que não reagir de uma maneira absolutamente oposta quando alguém, mais uma vez eu digo, existencialmente, eu não sou contra a violência em todos os sentidos, pega a gente pelo colarinho e diz: eu preciso falar com você. Agora imagina se de alguma forma isso é estabelecido para nós por Deus. Como isso acontece desde o início. Onde está Adão? Onde você está? Engraçado, né? Eva ficou lá dando atenção ao sibilar de uma serpente. Psst. A serpente faz coisa parecida com isso. O diabo faz isso. Psst. De certa forma. Comigo? Falou comigo? Não sei. Deus chama a gente pelo nome. E às vezes nos chama pelo nome para dizer: vem aqui, fulano. Vem aqui, fulano. Por favor, vem aqui, olhe para mim. Isso é tão bom, tão necessário. Isso é tão além do trivial, de uma fé trivial. Ou de uma crença trivial. Acho que fé nunca vai ser trivial. Crença, sim. É isso que Deus quer. Ele quer nos ajudar. E às vezes essa ajuda vem pelo confronto. Vem cá, fulano. Fulano, é você mesmo. Por favor, vem aqui. Senhor Deus e Pai, nós nos alegramos com a bênção da Tua palavra para as nossas vidas. Possamos descobrir, Senhor Deus, no dia a dia, caminhar contigo. Que bom, o Senhor tem paciência conosco. As coisas que realmente são essenciais, em primeiro lugar, para a nossa existência, aquilo que de fato mais importa. Que todas as outras coisas necessárias sejam aprendidas, sejam realizadas. Mas que a gente não se esqueça de que, sim, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós é que nós devemos buscar. Cada um nesta noite, Senhor Deus, que aqui está, que de fato tenha tido concentração máxima, disposição sincera de glorificar o Teu santo nome, Senhor Deus. Nós viemos aqui para isso, celebrar o Teu nome, mostrar ao Teu trono de graça o nosso júbilo, a nossa alegria em Ti, Senhor Deus. Nós viemos aqui para sermos edificados e, por que não, também confrontados pela Tua palavra. Essa é uma forma do Senhor nos amar, nos corrigir, ainda que com doçura, com disposição para estar mais próximos de nós. E nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor Deus. Nós Te agradecemos por esta semana que tivemos. Estamos certos de que em Ti, Senhor Deus, todas as coisas ficarão bem, porque o Senhor transforma mesmo as coisas que não são boas em bem. Portanto, que a Sua bênção repouse sobre nós essa semana, cada família, cada irmão, cada um que precisa, cada um representado aqui nesta noite por alguém que aqui está. Abençoe, Senhor Deus, dentro da sua necessidade. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus.